Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero falar e refletir com vocês a respeito da Biblioteca dos Sonhos do Sandman. Bom, pessoal, olha só, lá para 2013 e 2014 eu comecei a ler Sandman da DC, do selo da Vertigo da DC, que é um HQ, uma história em quadrinhos. Essa aqui é a edição definitiva, o volume 1, o primeiro volume. E o Sandman, ele é governante do sonhar, ele é o sonho. E tem esse nome de Sandman, o Homem de Areia, porque existe uma historinha, uma tradição, uma lenda de que o Homem de Areia é quem traz os nossos sonhos com um pozinho que ele deixa, e esse pozinho às vezes fica no nosso olho. Pó. Pó? Pó? Sim. Um pouquinho só de pó mágico. Nesse universo, no universo do Sandman, ele é um dos perpétuos, junto com outras personagens, como por exemplo a Morte, e outros personagens que têm a ver com o imaginário coletivo, com a ideia coletiva daquilo. Então, o sonhar, o sonho, seria uma ideia coletiva, como a Morte, entre outros. E se você gosta do conteúdo do canal, você vai adorar o Sandman a partir do Neil Gaiman, porque o Sandman já foi um personagem anterior e o Neil Gaiman deu uma releitura. Ele é um excelente contador de histórias, ele cria um universo espetacular, traz mitologia, traz tradições, filosofia, é impressionante. Traz literatura também, ele cita Shakespeare ali, é maravilhoso, maravilhoso. Vocês podem ver aqui as outras edições que ficam sempre aqui de fundo. Essa é a primeira e, enfim, devorei as primeiras edições logo quando eu fui conseguindo comprar, então aconselho bastante. Mas, enfim, o que eu quero trazer então com a ideia da Biblioteca do Sonhar, ou Biblioteca dos Sonhos? Talvez não seja exatamente o que você está pensando, já que toda vez que eu falo sobre sonhos aqui, eu trago numa vertente psicológica, em que os sonhos eles são uma espécie de mensagem do nosso psiquismo, que tem a ver com a nossa harmonia. A gente precisa entender o que eles significam para entender a harmonia que o psiquismo está precisando e assim por diante. Hoje eu venho falar de um outro tipo de sonho que tem a ver com a ideia popular do sonhar, né? Qual é o seu sonho de vida, o que você quer fazer e tudo mais. Mas deixa eu primeiro falar sobre essa Biblioteca dos Sonhos, que é um lugar dentro da história do Sandman. Então o Sandman, o sonho, é o governante do sonhar, desse mundo dos sonhos. Ele que está intimamente envolvido com os nossos sonhos diretamente. E lá tem vários personagens, tem vários lugares, e entre esses lugares tem uma biblioteca. E essa biblioteca é de responsabilidade de Lucien, o bibliotecário, que tem uma memória fantástica e tal. E aí ele conta pra gente que essa biblioteca ela é incomum. Ali estão todas as histórias de todos os sonhos. Todas as histórias que um dia foram sonhadas. E aí ele traz mais uma informação importante. Ali tem romances e livros inteiros que os seus autores nunca terminaram ou sequer começaram a escrever. E aí ele cita 3 autores. Tolkien, do Senhor dos Anéis, Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas. Perdão? Mas como se pode prestar atenção a um livro que não tem gravuras? Arthur Conan Doyle, o escritor principal, o original, que criou o Sherlock Holmes. Holmes! Holmes! Então ele cita livros desses caras que nunca foram escritos ou que nunca foram terminados e que estaria lá, na Biblioteca do Sonhar. Então é claro que aqui a gente pode tomar como rumo, como interpretação, alguns caminhos. Eu quero pegar um caminho específico para refletir com vocês, que é justamente o impacto que isso teve lá atrás, quando eu li essa passagem pela primeira vez. Existe um lugar onde as coisas que eu criei ou que eu tenho vontade de criar e que eu abandonei e que eu não trouxe para manifestação, em que eu não manifestei, não trouxe a realidade objetiva. E o quanto isso é mais ou menos triste, porque ninguém leu, porque ninguém teve acesso, nem mesmo eu próprio, a não ser através dos sonhos, mas nunca objetivamente. Eu nunca trouxe a manifestação. Aquela ideia, aquele sonho permaneceu escondido numa biblioteca que ninguém tem acesso. Então eu quero expandir aqui da Biblioteca dos Sonhos, talvez para o Teatro dos Sonhos, ou alguma coisa assim,
onde mais do que só as histórias contadas, se a gente pudesse fazer coisas que só em sonhos, e não só nos sonhos psicanalíticos, né? A realização de desejos escondidos. Mais do que isso, o que a gente de verdade tem vontade de manifestar e que a gente se acha incapaz, fragilizado, incompetente, julgado e, portanto, não faz. Deixa sem ser feito. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu mesmo, aqui no canal, quantas vezes já não fui provocado para escrever um livro? Seja pelos meus colegas próximos, seja pelo Léo, seja pela minha esposa, seja por pessoas que eventualmente comentam com a gente. Padrinhos, amigos, seguidores. E um livro, pá, não sei o quê. Mas o quanto eu, na minha intimidade, não me acho preparado para escrever um livro. Como vai ser isso? Aí eu dou minhas justificativas, mas eu não vou escrever, por quê? Porque eu tenho esse tipo de pensamento, expandir não é tão simples quanto restringir, e assim por diante. Mas não só escrever, que é um exemplo que cabe bem para a biblioteca do Lucien, mas fazer coisas. Quantas coisas não ficam guardadas nessa biblioteca do sonhar, nessa biblioteca dos sonhos, e que a gente não faz, não por incompetência e às vezes não por falta de oportunidade, como dinheiro ou tempo. O tempo é uma grande questão hoje em dia. A gente acha tempo para fazer algumas coisas, pela facilidade, pela preguiça, mas não acha tempo para outras, que às vezes tem muito mais valor no tempo. Muito mais valor no tempo, quase que fica estranho falar assim, né? Mas tem muito mais valor para o meu objetivo de vida, para quem eu quero me tornar, para as coisas que eu quero fazer, para aquilo que eu acho interessante para mim. E quando a gente faz algo que tem a ver com a nossa essência, que tem a ver com o nosso íntimo, isso tem uma segunda função, mais do que realizadora, mas influenciadora. E aqui eu não estou falando como um digital influencer ou coisas assim. O quanto que a sua realização influencia o outro para se realizar. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, que é o sistema de apoio que a gente tem para manter fazendo vídeo, nossos conteúdos. Funciona meio como uma mensalidade, onde você pode apoiar a gente a partir de R$10 até quanto você quiser. Conforme o nível de apadrinhamento, o nível de apoio vai aumentando, mais recompensa você tem. Então você começa ali podendo votar e sugerir temas para a gente fazer vídeo, depois tem grupos de conversa, de reuniões, grupos de estudo, lives exclusivas, sorteio, conteúdos exclusivos, enfim, dá uma olhada no link da descrição do vídeo para ver como funciona, se te interessa, e a gente se vê lá. O Marcos Pontes, o nosso conhecido astronauta brasileiro, e aqui eu não vou entrar em discussão política, mas ele despertou um interesse em outras pessoas, inclusive um deles, uma espécie de astronauta civil, que vai para o espaço e já com uma idade mais avançada. O cara entendeu que existiam dois caminhos, o militar e o civil, para de repente virar um astronauta. O militar já não dava mais pelos caminhos, pelas escolhas que ele tinha feito, mas pelo caminho civil era possível. E depois de velho, eu não sei exatamente a idade, se com 30 ou até 40, mas acho que com 30 e alguma coisa, ao final dos 20, ele começou a andar por esse caminho e teve o sucesso dele. Isso é muito interessante, porque independente desse exemplo específico, foi um cara que não desistiu e se deixou ser influenciado por algo que despertou nele coisas importantes. Então, mais do que ser influenciável, a ideia não é exatamente essa, mas é ficar aberto para realizar coisas para você, de repente, influenciar outras pessoas a seguir esse caminho. No Bhagavad Gita, um dos principais livros hindus, conta a história do diálogo entre Arjuna e Krishna, Lord Krishna, uma encarnação de um dos deuses primordiais chamado Vishnu. Em determinado momento da conversa, que é muito profundo, mas em determinado momento da conversa, o Krishna fala que Arjuna deve fazer o que ele precisa fazer, não só por si próprio, mas pela influência. Porque cada um tem um objetivo, cada um tem algo que precisa seguir. Ele assumindo esse papel de entender o que ele precisa fazer, vai ajudar os outros a ter o estalo de que cada um precisa fazer algo e que em geral não é ficar ali no mundo comum da jornada do herói. É ir para o mundo novo, é enfrentar a jornada para se realizar. Então essa metáfora, essa ideia da Biblioteca dos Sonhos
mexeu muito comigo. E vira e mexe ainda hoje, quando eu estou com um paciente, quando eu estou na análise ali, eu vejo a pessoa que está comigo construindo algo que vai ficar nessa biblioteca inacessível. Inacessível para ela, inacessível para a gente. Seja na construção de um livro, seja na construção de conteúdos que ela não traz para a realização, não traz para a prática por medo, por uma história que ela se contou. Tem um vídeo aqui, inclusive, sobre as histórias que nos contamos. Então, não vem para a realidade. Por quê? Porque se baseia em coisas que já existem, porque tem medo do julgamento, porque quer ser interessante para o mundo, quer atrair as pessoas e acha que se as ideias forem colocadas em prática, essa pessoa vai ser odiada, as pessoas não vão gostar, não vão mais seguir, não vai ter frutos, ou seja lá o que for, ou simplesmente porque não conseguem. Então vale muito a pena olhar para o que está levando a gente a colocar tanta coisa na biblioteca dos sonhos. Eu dei o meu exemplo de livro, mas eu dou exemplo com outras coisas, atividades que eu gostaria de fazer e que não é o dinheiro ou o tempo que me impedem de fazer. O tempo também é algo muito interessante, porque a gente encontra tempo para ver coisinha idiota e não encontra tempo para fazer coisas que a gente realmente quer e depois se lamenta. Eu queria tanto. Pelo menos agora eu tenho tempo de sobra para resolver esse cubo mágico. E se eu fizer desse jeito? Uau! Então vale a pena essa reflexão, vale a pena pensarem nessas coisas. O que vocês estão colocando nessas bibliotecas ou nesses teatros, como eu brinquei, dos sonhos e estão impedindo de realizar algo. Então fazendo sempre as mesmas coisas que não estão te aproximando de vocês mesmos, não estão te aproximando de uma realização enquanto indivíduo, não se tornando individualista, mas se tornando uno consigo mesmo, mas também com o coletivo. Então essa é a reflexão que eu gostaria de propor para a gente. Resgatar esses livros e essas peças de teatro que estão no sonhar e tentar trazer para a prática. Lembrar o que são essas coisas. E mais, deixar claro quais são as justificativas que vocês estão dando para não trazerem, para não escreverem essas histórias, para não escreverem as suas histórias. Ou seja, não estou falando de um livro romântico, um romance, a sua própria história, a minha própria história. E encher, quem sabe, as nossas bibliotecas terrenas e objetivas com esse material. Certo? Faz sentido? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.